noite, amigo? Pedro. Tudo bom? Tudo jóia, Maravilha, graças a maravilha. Deus. Desculpa aí pelo atraso, cara. Eu tava tentando conectar aqui no Instagram, não subi a live Ah, de beleza. então, Eu achei que eu já fiz alguma será que coisa foi o errada primeiro? aqui. Show de bola. João, obrigado aí pela gentileza de doar o teu tempo pra gente, de estar aqui nessa live. Quero já de Claro. antemão fazer um agradecimento em público para você, você que é membro do Master e foi um dos fundadores do grupo junto com a gente. E desde que o grupo foi criado, a contribuição que você, que a Nicole, né, que vocês dão lá para o grupo é incrível. Eu falei um pouco antes, não sei se você já estava na live, eu falei que vocês são lá de Barra do Piraí, uma cidade do interior do Rio. Você vai contar um pouco mais isso para a gente. E vocês são portas abertas, receberam vários membros do Master em visita, e sempre quando a gente vê vocês participando do Hot City, vocês estão contribuindo pra caramba. A galera se amarra em vocês lá e é muito bom poder sentar do teu lado e poder aprender com você. Então, já de antemão, meu amigo, obrigado aí pela tua confiança, por tanto que você agrega pra gente lá no grupo. Ah, muito obrigado, Pedro. É um prazer muito grande estar aqui, poder passar um pouco da nossa experiência, poder contar um pouquinho da nossa história. E falar com o Master é uma coisa maravilhosa, né? O encontro do Master pra gente é uma coisa assim surreal de bom. Você encurta caminhos, você tira ali em 2 dias, 3 dias o conhecimento de às vezes um ano que você estava prevendo. Teve um caso nosso do Master lá, não posso contar aqui rapidinho. Lembra que a gente queria botar a questão do sistema de RH dentro do escritório? Qual sistema escolher? Eu estava olhando o sistema, tinha 3, 4 meses, olhando vários sistemas. Eu fiz um levanta-a-mão lá no Master. Quem usa esse aqui? Fulano, ciclano. Então, calma aí. Aí cheguei aqui no escritório, já fiquei entre 2 sistemas. Foi maravilha trabalhar Cara, no é Master assim. impressionante, né? Quando você está num grupo de pessoas que tem um determinado comprometimento e o nível de resultado, a gente tem a oportunidade de aprender com a vivência deles, né? Então, aquilo que a gente teria que gastar um tempão Sim, descobrindo quem usa o quê, como funciona. Você pergunta, funciona ou não funciona? É legal, não é? O que tem de melhor com o outro? É realmente o que você falou, é um encurtador de caminhos e sim, evita de você ficar batendo, dando cabeçada, ficar batendo na parede. Nossa, encurta muito, essa é a grande bastante o caminho. verdade. Muito. E aí consegue com o pessoal aí, é uma coisa Que surreal. maravilha, meu amigo. Eu agradeço muito porque você contribui demais lá com o nosso grupo e é muito bom poder aprender com vocês e quero que a galera que talvez ainda não conhecerem você, não conhecerem a NSA, quero que a galera conheça e admire vocês como eu admiro. Então vamos começar pelo início. De onde veio a sua empresa contábil? De onde Então, veio a jornada de vocês empreendendo na contabilidade? Conta pra gente. então, nós então, vamos contar um pouquinho da nossa história. Nós estamos numa cidade de Barra do Piraí, no interior do estado do Rio. Para quem não conhece, é sul fluminense. Eu estou do lado de Volta Redonda, que é o meu centro aqui. Eu sou a segunda geração do escritório. O escritório tem 47 anos e eu tenho 23 anos de escritório. Comecei com 18, Você 17, falou 18 e hoje 23 estou anos, eu com falei, porra, João tem 41. 23 anos? Eu falei, João, Então, você tá mentindo essa idade aí, né? eu tenho 23 De anos conta. já de O pessoal fala, contabilidade, mas você tá filho. bem demais, João? Que é isso? Pô. E aí, pô, eu sou a segunda geração. Aí eu entrei no escritório meio aquele negócio assim, perdido, né? Filho do dono. E foi para trabalhar. E dali eu fui pegando gosto pela coisa. O escritório, quando eu entrei lá com meu pai tinha 12 colaboradores na época, nessa nossa jornada lá. E aí, quando ele saiu, porque meu pai já não trabalha mais com a gente tem uns 10 anos. De 8 para 10 anos, o meu pai já parou. Quando meu pai saiu, a gente tinha 65, entre 60 e 70 funcionários. Hoje nós somos 135, alguma coisa próxima disso, nosso número hoje no Incrível. escritório. Nessa nossa jornada de empreendedores contábeis aí. E aí a gente é uma segunda geração. Eu tinha muito medo de ser herdeiro e não sucessor. Meti a cara, estudei pra caralho. Estudei muito, 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 muito. O meu maior impulsionamento era não deixar de ser herdeiro para ser sucessor. E aí chegou uma hora que realmente o escritório começou a acontecer.
o meu pai teve um problema cardíaco e realmente falou assim, não posso mais, não quero mais. E aí, nessa minha jornada, veio a minha irmã, que acabou fazendo contabilidade também. A gente tem 6 anos de diferença de um para outro, então eu estou com uns 20 e poucos anos de escritório, ela deve ter uns 12, 13 de escritório já também. E aí foi aquela nossa necessidade de buscar conhecimento, querer coisas novas, que eu encontrei o Master, encontrei o Johnny também, foi o primeiro elo de ligação. Eu encontrei o Johnny, do Johnny eu encontrei vocês. E de lá para cá a gente vem trabalhando massivamente para conseguir implantar cultura. Aí veio uma série de mudanças culturais, sistêmicas, tudo quanto é mudança possível a gente vem implementando no escritório hoje. Isso tá fazendo muita diferença para a gente como gestores, tá? Porque, Pedro, eu acho que a grande dificuldade nossa do interior, quem está muito no interior, igual a gente, aqui a minha cidade tem 100 mil habitantes, tá, gente? É pequenininha. 100 mil. 100 mil. Quase que todos os 100 mil, se você botar trabalham com você, então. cidade, é 60. Quase que todos o pessoal que trabalha com contabilidade trabalha junto com vocês aí, né? Não, acaba que hoje a nossa área, a gente pega quase o sul fluminense. Hoje eu atendo alguns municípios aqui da região toda, estão todos comigo aqui, ó, consigo atender essa região toda. Mas acaba que aqui no interior a gente tinha pouca informação, né? Pedro, eu vou contar um negócio para vocês. Antes do Master, antes do Master eu fui no Johnny, no encontro do Johnny. Eu fui para o encontro do Johnny sem saber se eu era grande, se eu era pequeno, se meu faturamento era bom, se meu faturamento era ruim, como que estava a minha relação funcionários versus faturamento, cliente. Eu não tinha número nenhum, nada, zero. Era uma cegueta na história, entendeu? E de lá para cá que a gente começou a entender aqueles debates do Master, quando o pessoal começa a falar assim, relação ao faturamento, relação ao funcionário, isso e aquilo, que a gente foi. Mas o engraçado, Pedro, a gente que está no dia a dia, vamos lá, às vezes você está no Master ou você está... Eu vi o pessoal falando, pô, isso. Eu falei, cara, mas isso aí eu faço também. Aí muitas coisas que eu e minha irmã a gente faz por instinto, né? Aquela, sabe quando você faz por instinto sem... Como que eu posso dizer? Sem estudo nenhum. Mas eu falo, opa, calma aí, isso aqui eu faço também. Essa validação do caminho, né? Às vezes a gente tá empreendendo numa área e tomando uma iniciativa, e só de ver que outra pessoa, que é uma referência pra gente, né, tá fazendo aquilo, é uma validação. Fala, pô, peraí, eu tô no caminho que é um caminho que outras pessoas também acreditam. E eu acho que isso por si só já vale, né? Porque você fica mais confiante com o que você está fazendo, você tem alguém com quem trocar ideia, fala, cara, eu também fiz isso, eu também plantei esse sistema, eu também estou usando essa estratégia. A validação é muito valiosa, né? Não, aí eu comecei a validar todos os sistemas que eu uso, formatação de trabalho, formação de equipe, como que se trabalha por célula, se trabalha por departamento, se trabalha por separação por regime tributário. Nossa, a gente foi aprendendo isso tudo. Calma aí, eu faço assim, assim, assado. Aí você vai conversar com o colega do lado, o colega do lado faz igual, entendeu? Pô, é muito satisfatório isso. Isso você volta com uma sensação muito boa dentro de você, fala assim, cara, eu tô no caminho certo, eu sou do ramo, entendeu? Você sabe que, tô até colocando aqui uma descrição, isso é um ponto que me impressiona muito, né? Uma empresa contábil de uma cidade que não é a capital, né? Não é a cidade que muitas vezes a gente imaginaria, né? Uma empresa com 130 funcionários, olha isso, gente, é um negócio enorme. E a gente que conhece um pouco mais vocês, tem muita tecnologia aí dentro, né, cara? Vocês usam muita robotização, vocês usam muita inteligência. Então, assim, cara, é uma empresa super produtiva. Não são 130 profissionais que estão ali trabalhando como na década de 80. É gente de altíssimo nível, que usa tecnologia, com time de desenvolvimento. Impressionante, João. Pedro, uma coisa, uma live que você fez há pouco tempo atrás, eu não lembro quem foi, mas eu vi. E você falou isso e os membros do Master falam isso hoje. Quantidade de funcionário dentro de contabilidade não é parâmetro para falar que a contabilidade é grande. Esse número de funcionários muito grande pode ser dizer que ela é obsoleta.
ela tem, pode ter dois viés, né? Ou o cara realmente é grande e é tecnológico, ou o cara é muito obsoleto e precisa de muita mão de obra, entendeu? E vocês conseguem ter um grupo grande de profissionais, né? Mais de 100 famílias aí que vivem e que doam sua energia e recebem essa retribuição junto da NSA e ainda assim investir em tecnologia, investir em robotização. Você falou uns pontos, João, eu quero ressaltar para a galera que está nos assistindo, que são pontos muito valiosos. O primeiro é a curiosidade, né? Você fala, cara, eu não tinha clareza como é que estava o meu negócio em relação aos outros, né? Como é que estava em relação ao faturamento, ao número de clientes por funcionário, margem de lucratividade, o meu sistema, se eu estou com os sistemas mais adequados. E é impressionante como o mercado contábil como um todo não tem essas informações. A gente tem um problema de assimetria de informação na contabilidade, é um absurdo. Assim, e eu acho que isso é muito... Não, então, Manda. e eu vejo assim, quando a gente vai buscar informação em São Paulo, o pessoal de São Paulo e Rio, capital, eles têm uma cabeça mais aberta em ser receptivo com você. Mas, quando você está numa micro-região igual a nossa, acaba que os contadores eles enxergam você como concorrente. Ninguém fala nada para ninguém, que não. É um grande erro, né, cara? Deixa É um grande erro, né? Oi? O fato de você não se abrir, não trocar com o concorrente não é o inimigo, né? O concorrente é alguém que está correndo junto com você, mas tem espaço pra caramba para todo mundo. Então, Mas uma coisa que eu te falo, a concorrência faz você ser melhor. Você sem 100% sem concorrente, você fica parado, estagnado, e você pode ter uma empresa que hoje é legal, mas daqui a alguns anos ela é obsoleta, está fora do mercado. E é o que tem acontecido com as empresas, né? Elas acabaram paradas no tempo, acabaram sentando em cima de um sucesso que conquistaram com muito mérito, obviamente, com muito merecimento. Só que a gente está diante de uma disrupção tão grande, né? De tecnologia, uma disrupção tão grande de profissionais. Você que está aí há 20 anos na contabilidade, como é que era o nosso funcionário há 20 anos atrás e como é que é hoje? É outra galera, cara. É outra galera com outro estilo de vida, com outro jeito de se comportar. E se a nossa empresa contábil não evolui, a gente simplesmente fica para trás. A gente precisa evoluir nos métodos. Não, vou te falar um caso. Antigamente, qual era o status de status de contabilidade? É ter uma sede muito grande e muitos funcionários. Cara, isso hoje na nossa cabeça fala assim: eu tenho crescido, a gente tem aumentado o número de funcionários e a sede não se mexe mais. A sede hoje, ela está sendo, vamos supor, a gente tem uma questão de querer fazer uma obra nova tal, mas é para se adaptar aos novos tempos, fazer uma sala de descompressão para os funcionários, fazer alguma coisa nisso. Mas aquela questão de ser gigante de tamanho físico e número de pessoas, existe. Não existe. Hoje se você falar assim para mim, João, você é grande? Fala assim, cara, eu tenho 5 programadores. Eu acho que a programação hoje e o número, a parte tecnológica se diz que se você é bom ou se você é ruim. Eu vou até aproveitar esse ponto aí, João, e fazer uma pergunta para você, porque eu acho que esse realmente é um marco importante do patamar da empresa contábil. E eu tenho aprendido muito isso com o Master. E é curioso, né? Muitos dos membros do Master são pessoas que eu já tinha relacionamento com elas, já conhecia das viagens que eu fazia, por vezes já tinha feito uma visita lá e conhecido, e jantado junto. Mas quando você coloca a galera toda junto no mesmo ambiente, parece que as pessoas se abrem mais. Então, assim, eu tenho aprendido com as pessoas que eu já conhecia de um jeito absurdo, assim. Esse último ano foi o ano que eu mais aprendi, eu posso dizer, na minha vida inteira. Foi quando eu mais aprendi, porque eu estive do lado de pessoas incríveis e muito maiores do que eu. E isso está muito claro para mim que um marco importante do desenvolvimento da empresa contábil, quando passa de um determinado porte, é quando ela começa a construir as próprias soluções de tecnologia. Não todas, já não estou falando para você reescrever o mundo, o sistema que você é por imposto ou fecha a folha, não é isso. Mas é quando as empresas de tecnologia começam a ter, a empresa de contabilidade começa a ter um time de desenvolvimento, seja para interligar ferramentas através de APIs, de robotização, de RPAs, seja para construir algumas soluções próprias. Conta um pouquinho para a gente, João, por que você montou esse time, para a gente poder entender o racional, por que isso aconteceu, e que tipo de solução o seu time construiu nesses últimos anos, para a galera entender o que um setor de desenvolvimento, um setor de tecnologia, o que ele pode fazer para uma empresa contábil. Por exemplo, a gente teve dificuldade. O primeiro robô que foi construído dentro do escritório, tá?
Hoje a gente tem em média 800, vamos falar que eu tenho 800 CNPJs na minha base. Então eu tinha que acessar ECAC, né? Todo dia, caixa postal, tanto estadual como federal, para ter acesso às intimações, toda a correspondência. E eu via que aquilo ali, falei, cara, isso, eu preciso de alguma coisa para automatizar isso aqui. Aí eu não tinha essa equipe lá dentro. E aí eu comprei esses robôs. Eu fiz primeiro dois robôs que eu pedi para alguém fazer, eu fui comprado. E eu pagava uma manutenção mensal nesses robôs. Só que aí eu percebi o quê? Que esses robôs e essa manutenção mensal que eu pagava, ela só valeria a pena quando a demanda era muito grande. Por exemplo, caixa postal, ok. Estou fazendo toda aquela consulta todo dia, tal. Mas quando a demanda começava a ser menor, o custo-benefício não bancava, porque o cara me cobrava o mesmo valor por robô. Fixo ali de mensalidade. Eu falei, opa, calma aí. Isso aqui eu tenho que trazer para dentro de casa. Que aí não importa o tamanho do robô que eu trabalho. Deu para entender o que eu estou falando? Tipo, eu faço um robô que atende 800 empresas. Mas às vezes agora eu faço um robô que atende um cliente específico. E aí esse custo foi diluído dentro da minha produção. Então hoje a gente, quando vê necessidade de poder ajudar um usuário a desenvolver uma ferramenta para o usuário, a gente ataca especificamente o usuário. Ele só entra na nossa lista de chamado, mas o chamado dele está ali e a gente está confeccionando. E aí, então, para a gente, eu percebi que o robô comprado, ele só valeria a pena quando eu tinha uma massa muito grande de clientes a ser atingido por aquele robô. Mas quando eu queria fazer algo muito mais específico, aí não valeria a pena, eu tinha que ter isso dentro de casa. Aí foi quando a gente trouxe essa gama para dentro de casa. E aí, depois que você faz isso, você fala assim, como que eu vivi sem? Você fala assim, não tem como viver sem isso, entendeu? E aí a gente veio, duas coisas que agregou muito. Uma, que essa questão dos robôs, e a outra parte que também ele evoluiu muito o nosso time, foi quando a gente percebeu a necessidade do Excel mais avançado dentro do escritório. E aí a gente começou a dar treinamento e aulas para subir o nível de Excel de todo mundo. E aí a gente percebeu que eu tinha que ter o professor que eu contratei para dar aula. Falei, cara, vem cá, entra para minha equipe de TI. Então a gente tem um cara hoje de Excel bem avançado dentro do escritório. E ele facilita demais a vida do usuário, porque as coisas que o usuário às vezes fica... Como que faz? Tal, não sei o que, senta com o cara desenvolve, tá aqui o que você precisa, uma planilha macro, um PROC-V, esse tudo que acontece dentro do escritório, isso agilizou demais. Então, hoje o TI, a gente acabou fazendo esse desenvolvimento. Hoje a gente está implantando o Questor, hoje a nossa ferramenta hoje é o Questor. Eu também senti a necessidade de ter um consultor da Questor full time comigo. Então, hoje eu tenho um consultor. Antes de abrir chamado para a própria Questor, a gente tenta resolver internamente. Só abre o que realmente precisa. E aí a gente tem um consultor da Questor. E aí eu tenho um cara de banco de dados. Um de rede. E tem um de manutenção de equipamento. Então, hoje a gente tem um pessoal de TI bastante envolvido ali em cada setor. João. E eu tenho clareza que isso é o marco de evolução, porque vocês passam a ter uma inteligência de negócio que só a área de tecnologia traz, né, para a nossa empresa, de poder enxergar que, pô, peraí, se o usuário está fazendo coisas repetitivas, por que a gente não coloca um robô, um RPA, né, que é RPA é uma sigla em inglês, eu sou péssimo em inglês, é um Robotic Process Automation, né, uma robotização de processo de negócio que ele simula a movimentação humana. Então, por exemplo, é um RPA de navegação, é um mouse mesmo, o mouse clicando lá, ele simula aquilo que um profissional faria. A diferença é que o robô ele faz com muito mais precisão, porque o robô está ali focado, ele faz só aquilo que você manda. O profissional, por vezes, dispersa. Assim, só pra ter noção, Pedro, um robô nosso, hoje ele leva mais ou menos 30 segundos para entrar no ECAC. Ele entra no ECAC, abre a caixa postal do ECAC, lê, printa o conteúdo da caixa postal, manda um e-mail
para a pessoa responsável. Então, quando amanhã a pessoa chegar no escritório, a caixa postal dela já está com todos os conteúdos e a gente já gera um log de verificação de caixa. Porque se o robô não conseguir avisar, fala assim, ó, não entrei no cliente tal porque o certificado venceu. Não entrei no cliente tal. Então, a gente já tem a menina já tem uma conferência. Então, hoje, eu te falo, a gente acessa o ECAC e o DEC, né, o DEC do Estado do Rio, de todos os clientes, todos os dias. Isso é muito bacana, cara. E é uma solução que vocês desenvolveram isso há bastante tempo, né? Já há alguns anos. Para você que está no... Já é o primeiro. Esse foi o primeiro. Isso aí a gente está falando aí Legal. uns 3 anos. Uma dica para quem está nos assistindo, né, gente? E aqui a gente está fazendo um debate de uma empresa de alto nível, né? Que já investe nisso há algum tempo, que tem um alto nível de jogo. Mas hoje, graças a Deus, essas soluções elas já estão disponíveis no mercado, né? Então, vai ser até um dos expositores lá do nosso evento, a CIEG, tem um CIEG Iris, que também faz uma leitura do ECAC, né? Centraliza o portal ECAC, traz essas informações, não traz de uma maneira tão customizada quanto um sistema feito sob medida. Aí está a grande diferença, né? Quando você tem um time interno de desenvolvimento, como a NSA tem, você faz aquilo sob medida, do seu jeitinho, avisando as pessoas como tem que avisar e automatizando da sua forma, mas se ainda não está no seu momento de você ter um time como esse, você pode buscar soluções que vão te ajudar. Por exemplo, a CIEG Iris faz isso aí muito bem. Mas o fato é, gente, eu acho que a mensagem fica. Pedro, aí só para falar, a gente usa o CIEG, por exemplo, na importação de nota. Só que a gente tem, por exemplo, um API dentro do CIEG montado que a gente identifica as notas. Aí vem todo um trabalho de Excel, de programação tal, que a gente identifica e calcula o ST da entrada de todos os clientes. Antes do sistema contábil. Então, antes de ir para o gestor, você já faz esse cálculo. Já levanta quase. Vou dar um exemplo aí para a galera. E aí vou te dar. Mas sabe qual é o grande problema? Não era calcular o ST. Era entrar no portal do Estado do Rio, que é um funcionamento top. Coisa maravilhosa. E a menina ficava tirando guia. Tinha que ficar ali perdendo tempo o dia inteiro calculando o guia. Ela falou assim, tinha dia que ela ficava meia hora para tirar uma guia, porque o portal não funcionava. E aí, o que a gente fez? A gente tem um robô que faz a emissão das guias. Que cai na fila, conforme vai, o robô vai tirando. E assim, diminui o erro de digitação, não tem mais erro. Você tem mais produtividade, né? Porque o robô trabalha dia e noite, o robô não tem falta, o robô não tem hora extra. E óbvio que aí as pessoas podem pensar, né? Caramba, mas esse robô está tirando o trabalho dessa profissional. Não, esse robô está liberando ela de uma atividade que não agregava valor e está permitindo que ela faça outras. Por exemplo, educar o cliente quando tiver alguma coisa errada. O meu cliente, pegamos aqui uma unidade e a gente tem que tratar. Sim. Então, a tecnologia, ela liberta. Ela permite guia, ela confere relatórios, isso aí. Ela confere os relatórios, ela tem mais tempo para conferir relatório, ela pega, ela envia. A gente, não sei se a gente já chegou no ponto, mas a gente gera e ainda gera o e-mail e já deixa pronto para disparar. Aí a analista entra, olha, ok, dispara o e-mail. Isso aí, gente, fica uma mensagem para você, tá? Independente do teu momento, se você já está pronto para ter um time interno de tecnologia, se você ainda não está pronto, mas tecnologia é pilar estratégico de toda empresa contábil que quer crescer. Sem tecnologia, você não consegue ter escalabilidade, seu negócio não consegue crescer gerando margem. Porque quanto mais você cresce, mais você incha. E quanto mais você incha, se você não tiver uma boa gestão de processo, você começa a errar muito, você começa a ter muitos problemas. Então, o crescimento da contabilidade ele passa por você implantar tecnologia e fazer com que você ganhe mais eficiência, mais segurança. Então, fica essa dica para você que está nos assistindo. Se você aí, vamos lá, gente, puxando um outro assunto. A importância do João e da Nicole, que sua irmã que também lidera junto à empresa, de conduzir esse processo. Veja que o João, ele não é aquele cara, peraí, se vira aí, implanta qualquer coisa. Não, ele quer saber o que está rolando. Ele entende do que está acontecendo. Ele lidera a parada. Tecnologia, gente, não é algo auto-executável. Não é algo que você clica 2 vezes no botão e instala um programa no computador e está pronto. Você precisa liderar o seu time.
liderar o seu time para implantar, liderar o seu time para acompanhar se aquilo está funcionando, para corrigir. Como ele falou, pô, às vezes tem uma questão para resolver, tem que abrir um suporte. Você, contador, você precisa liderar a implantação tecnológica, a transformação digital na sua empresa. Você não pode delargar isso. Eu vejo um erro muito comum, João. As pessoas delargam isso para os funcionários. E aí, imagina só, o funcionário às vezes está lá, cheio de trabalho para fazer, já está acostumado com um sistema antigo, mas é um sistema que ele está confortável, porque ele já usa um tempão. Você acha que esse funcionário ele vai querer mudar de sistema? Não vai. Ele vai ser resistência, por vezes até sabotar a mudança. Então, se essa mudança não vier top-down, de cima para baixo, ela não acontece. Eu vejo muitos contadores pecando nisso, né? Você, nessas transformações, eu vejo que você leva muita coisa, né? Do que vem de novidade, do que vem de sistemas. Vejo. A gente vê bastante coisa. A gente traz muita informação do Master, muito. Só que eu trago as informações do Master para dentro de uma realidade nossa. Porque lá no Master, né, pega um cara lá de 1000 funcionários, você tem que trazer aquilo um pouco para a sua realidade. E aí, dentro da nossa realidade, a gente tenta trabalhar mais o nível de eficiência. E a própria equipe nossa, Pedro, a gente tá implantando essa cultura, sabe? A cultura hoje, a gente aprendeu isso lá, a cultura hoje é fundamental você cuidar das pessoas. Eu acho sem pessoas e tecnologia você não vai a lugar nenhum. Hoje dentro do escritório, eu acho que sabe o problema técnico? Problema técnico, como faz isso aqui? Eu não tenho. Meu problema hoje é pessoas e tecnologia. Pessoas e tecnologia. A gente tem que caminhar tudo junto. Eu acho que é o grande desafio do contador, o contador 4.0, né? Então, é essa questão de você conseguir abraçar. Porque hoje, João Vitor, aqui no interior do estado do Rio, se você falar assim, tamanho de sede significa alguma coisa hoje em dia? Não. Mas lá atrás já foi um status de você ser grandão, papapá. Hoje não significa nada, nada. Quantidade de funcionários, nada. Eu já devo estar um ano e pouquinho, que a gente não aumenta, o nosso número de funcionários fica variando ali, mas a empresa está crescendo. A tecnologia está entrando. Mas, em compensação, você começa a gastar. O que você gastaria com funcionário, você começa a gastar com link, redundância, suíte, servidor. O dinheiro só vai mudando de direção. Continua saindo, né? Não tem jeito. Entendeu? O dinheiro vai mudando. Não tem jeito. Não. Acaba que você não consegue fazer isso. Agora, eu queria voltar um ponto que você falou lá no início, João, porque, para mim, isso... Eu diria que tudo que você falou depois decorreu de uma mentalidade que você teve, de uma decisão que você teve lá atrás, e que você falou no início dessa live. Eu queria voltar nela porque talvez muitos contadores estão passando por esse mesmo momento. Você falou o seguinte: eu não quero ser um herdeiro, eu quero ser um bom sucessor. Você disse no início da nossa conversa. Sim. E isso é muito... É isso. Tinha um medo danado. Olha que legal, gente. Tinha um medo danado, foi isso que o João falou pra gente. Um medo danado de ser um herdeiro e não um sucessor. Para o meu medo, Pedro, vou te falar o que eu fazia quando eu comecei. Quando eu comecei lá no escritório e tal, aí eu lembro disso direitinho. Eu lembro que uma vez um cliente ligou, devia ter uns 18 anos dentro do escritório, falando de exame médico, demissional, PCNSO e tal. Não sabia nada disso. Tava lá de gaiato, filho do dono lá, sem saber nada. A primeira pergunta que o cliente fez e eu não sabia responder, eu tive que passar o telefone para outra pessoa. Eu catei, não tinha nem internet direito, essas coisas. Eu fui e comprei um livro de NR. Eu li a NR de cabo a rabo. Lembra que eu falei que eu estudei muito? Aí eu falei assim, pelo menos as NR decoradas, eu tenho que saber o que é NR 7, 9, 21. Pelo menos isso aí eu vou decorar. Aí assim foi. Conforme o cliente ia me demandando, ou eu escutava o meu pai falando, eu falei, calma, isso aí eu vou pegar e estudar. Eu pegava e estudava aquele negócio ali. Era como se eu fosse... Pegava informação e jogava para dentro. Pegava informação e jogava para dentro. E assim foi. Eu fiz isso por muitos anos. Isso aí, para mim, essa sede de conhecimento, essa fome de você
saber que você não sabe tudo, mas não aceitar não saber. Eu acho que essa é a questão. Não tem como a gente saber tudo, gente. É impossível. O mundo é muito complexo para a gente querer saber tudo. Mas a gente tem que entender minimamente. Mas Deu uma falhada para mim, João. Você está me ouvindo agora? olha só o que eu aprendi. Olha o que eu aprendi nessa minha jornada. Eu, no escritório, eu não sou o melhor em nada. Se você quiser falar de departamento pessoal, o meu time de departamento pessoal é muito melhor do que eu. Mas o que que eu sou? Eu sou a chave, porque eu conheço um pouquinho de tudo e na hora que eu preciso de alguém melhor do que eu tenho. Então, eu tenho uma menina, é surreal, assim, as coisas que acontecem. Você dá o MCN dela, ela te fala o MVA do SP. Eu vou saber isso como, né? Você fala, o MCN tal, ela fala assim, o MVA é tal. Como você vai saber? Não tem como. Então, mas se você, aí você pergunta para ela como que calcula uma rescisão, ela nunca deu uma rescisão na vida. Então, hoje, você tem que, dentro do escritório, você não tem que ser o melhor em tudo dentro do escritório. Você tem que ter pessoas melhores que você em todos os lugares estratégicos do escritório. Só que você é a ponte disso tudo. Você é o cara que mais tem informação, porque você não sabe tudo, mas você consegue conversar sobre tudo. Eu gosto muito da analogia, E eles lá João, dentro, que o pessoal usa do maestro, né? Numa orquestra, o maestro não é aquele que toca melhor o violino. O violinista toca muito melhor do que o maestro. Mas o maestro, ele é aquele que consegue ouvir a obra toda, né? E saber se está todo mundo no tom certo, no ritmo certo. Se eventualmente alguma coisa está meio desequilibrada, ele vai lá e acerta. Então, acho que o empresário, especialmente o empresário contábil, ele precisa ser um maestro da empresa. Ele precisa ser esse camarada que tem a visão do todo. sim, você tem que É ser o isso aí. porta-voz da empresa. Uma outra coisa que eu me pergunto muito também é aquela questão. Ah, a gente tem que delegar, tem que, né, olhar estratégico e tal. Mas até aonde que é o olhar estratégico? Até o quanto você tem que ficar fora do seu negócio para olhar por cima? Porque às vezes eu vejo pessoas que saem muito estratégico, e aí ele já não sabe o que está acontecendo. Onde ele tem que martelar que a decisão é dele, aquela decisão fica pipocando dentro do escritório. Então, eu tento hoje ser estratégico, que eu acho que tem que ser estratégico, mas eu também não sou produção. Eu não estou ali fazendo DCTF, eu não estou ali fazendo, não faço. Mas eu sei o que está acontecendo. Eu acho que ser estratégico, Tem... ser estratégico, na minha concepção, a estratégia consiste em você saber onde você está, que é o ponto A atual, você definir o seu ponto B desejado, onde você quer chegar, e você definir como você vai chegar, né? A estratégia é o caminho, inclusive, né? É o roteiro que vai fazer, é o GPS que vai mudando a rota de acordo com os obstáculos. Só que, vamos lá, para você saber onde você quer chegar, você tem que saber onde você está. Então, eu concordo totalmente. Você precisa ter clareza de dentro da tua empresa o que está funcionando, o que não está funcionando, no que tange, especialmente aqueles dois pilares que você falou, né? Pessoas e tecnologia. Digamos, pessoas e processos, né? O Abílio Diniz fala muito disso, né? Todos os problemas das empresas podem ser resumidos em duas coisas, pessoas e processos. Todos os problemas, todas as soluções, se você decompor elas, fazer porquê, você vai chegar num porquê relacionado a pessoas ou um porquê relacionado a processos. Então, eu acho que, na essência, o empresário contábil precisa ser cada vez mais um líder de pessoas, que engaja as pessoas e coloca as pessoas certas nos lugares certos, e um designer de processos, um arquiteto de processos, que desenha fluxos, alguns fluxos automatizados por tecnologia, outros fluxos ainda manuais, mas que desenha fluxos que sejam seguros, sejam eficientes. E me parece que é o que vocês fazem aí muito bem, né? O que eu estou aprendendo, né? Eu acho que a gente é um ser em constante evolução. Hoje, o que eu tento mais dentro do escritório é ouvir. Eu mais ouço a equipe do que... Vamos aí, vamos escutar,
para depois eu poder martelar, entendeu? O que é um baita insight de liderança, galera. Fica a lição e veja, o João lidera um time com mais de 100 pessoas. Às vezes a gente cai na bobeira, e eu digo isso porque eu também caio, tá? Da gente falar demais. Quando a gente fala demais, a fala é como a lei da física, né? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Quando você fala demais, você está inibindo que as pessoas ao seu redor falem. E aí o seu time está cheio de ideias, o seu time entende muito mais do teu negócio do que você, porque ele está ali o tempo todo. O pessoal até falou aqui embaixo, falou a maravilhosa, a rainha do ST, a Flávia, olha só, botou aqui a Flávia, enciclopédia da ST, tá lá. Se tiver alguma dúvida, fala com a Flávia. Então imagina só, a Flávia que lida com isso o tempo todo. Tá online, eu não sei, alguém comentou, acho que eu... Aí, ó. Então, é ela mesma. Você pergunta no Jessica da menina, ela responde de então, imagina só, a cabeça. Flávia entende muito desse assunto, cara. Se tivermos algum problema relacionado a isso, a gente precisa ouvir a Flávia. Agora, se a gente fala o tempo todo, a gente inibe a Flávia de falar. Então, você falou assim, que eu estou ali na empresa é para ouvir. Talvez uma das coisas mais importantes que os líderes precisam ter é a escutatória. Muito mais do que a oratória. E a gente acha que o bonito é ficar falando. Dando palestrinha. Não é. O bonito é você ouvir os outros. Essa é a essência da liderança, né? Com certeza. E a comunicação, né? Hoje o que a gente mais está trabalhando lá dentro do escritório, eu acho que a grande falha nossa do escritório hoje, a gente vem corrigindo as falhas, né? E a grande falha a lacuna que falta é a comunicação. Eu acho que até lá os membros do Master falam que a comunicação é um desafio. Complicada. Ainda mais envolvendo muitas pessoas, né, João? Que você começa a ter que desdobrar as ações em ações menores, que envolvem mais pessoas e aquela coisa do telefone sem fio, que é uma verdade, né? Você pede uma coisa, daqui a pouco chega lá no final outra coisa completamente diferente. Mas, Pedro, uma coisa que eu queria também dizer para o pessoal que está escutando aí é o seguinte: não procura se organizar. Primeiro, porque vou dar o meu exemplo. Queria crescer, filho, queria ganhar dinheiro, ficar grande, construir uma sede maravilhosa, queria fazer isso tudo. Aí a gente foca nisso, né? E hoje em dia eu sinto as dores do crescimento. Então, se você perguntasse qual é o conselho, João Vitor, que você dá para o cara que está começando? Cresça, seja pequeno, mas cresça certo. Faça o que tem que fazer. Porque fazer depois que é grande dá uma exceção de saco arrumado. Fato, mudar qualquer coisa que envolve pessoas em um volume grande é muito desafiador. Com certeza ter esse caminho encurtado é bom. Sim. E por isso, né, foi um tema que você colocou, você participar de grupos avançados, grupos de pessoas que trocam informações, é algo incrível, né? Porque você encurta um caminho e você previne erros. Imagina só o problema que você teria de trocar de sistema contábil quando você está lá com muitos funcionários, com muitos clientes, o desgaste que isso implicaria de você fazer com a tua equipe, com os seus clientes. Agora, se você já está, por exemplo, com um parceiro que seja um parceiro confiável, um parceiro que vai te permitir crescer, é o caso, por exemplo, da Questor, que inclusive vai estar com a gente lá no Contabilidade Consultiva ao vivo, é um dos expositores master do evento. Quando você escolhe um desses parceiros que são ponta firme, que são confiáveis, você consegue estar seguro de crescer com eles. Agora, imagina só, se de repente você escolhe uma outra plataforma, e eu não estou falando mal de nenhuma outra, mas estou dando um exemplo, de repente você escolhe uma plataforma que não vai te atender, e daqui a 1, 2, 3 anos você tem que mudar isso, porque já não está te correspondendo. Igual vou te dar um exemplo. Teve um membro do Master que tá para trocar de sistema. Aí ele me ligou. Aí ele falou assim, João, vou te dar os prós e os contras. Aí eu falei assim, o pró é isso, 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 e o contra é isso, isso. Põe na balança e vê o que pesa. Isso que eu acho legal, assim, do network. Como que é que isso eu aprendi com o Johnny. O Johnny fala que o network é a arte de ser interessante sem ser interesseiro, né? Mas é verdade. Tipo, quais as ferramentas que você usa? Você usa CIEG, usa fulano, usa ciclano, usa beltrano. Para que se já está validando, rodando em uma pessoa, você vai querer fazer diferente para quê? Não inventa. Boa. Ganha tempo. Eu acho que para mim,
a gente fala, na verdade, que o tempo é um recurso que a gente não tem como voltar atrás. O tempo que passou já era. Mas dá para a gente comprar tempo. Se a gente toma a decisão certa em relação à decisão errada, você comprou tempo, né? Porque você demoraria anos para corrigir um problema que você preveniu esse problema quando você tomou a decisão certa, antecipadamente. Então, o jeito mais sábio da gente comprar tempo é aprendendo com erros e acertos dos outros. Porque você evita de cometer. Sim. E isso mais ensina assim, né, quando o pessoal vai subir, ó, errei nisso, nisso, nisso. Aí o cara fala assim, poxa, mas eu fiz isso aqui, deu certo nisso. Pô, aquilo ali já te adiantou meio mundo. A questão de eu ter colocado um sistema de RH dentro do escritório, quando o pessoal olha e fala assim, daqui quantos usam fulano de tal? Tantos. Eu falei, cara, é esse sistema aí, não vou procurar outro não, é esse. E aí você ganha E aí, até tempo. compartilhando, turma, uma troca que a gente teve, eu e o João Vitor, certa vez, acho que foi no primeiro encontro presencial, que um dos assuntos que a gente debateu naquele momento foi plano de cargos e salários, estruturas de promoção de pessoas e tal. E eu lembro que você mandou uma mensagem para mim depois, com um caderno lá do Master, você já estava desenhando o fluxo. Isso era no dia seguinte, salvo engano, ou 2 dias depois. O que é uma marca muito forte sua é a execução. E eu quero deixar isso de exemplo para os contadores. Também não adianta, galera, a gente aprender uma porção de conceitos legais e ficar tudo só na cabeça. Se você aprende algo novo e você não coloca esse algo novo na prática, você não executa isso, você está cometendo o pecado de fazer a obesidade mental. Você enche a tua cabeça de ideias lindas e maravilhosas, de conceitos bacanas, mas se você não coloca a execução, você não tem resultado na vida prática. Então aquelas ideias começam a te pesar. Elas começam a pesar porque você agora conhece mais coisas, às vezes você sabe mais problemas porque você antes estava ignorante, agora você não é mais ignorante, no sentido de enxergar coisas, e você está mais pesado porque você está se culpando, porque você sabe que você não sabia antes. Então, gente, muita atenção, vai para a execução. O que o João fez para mim, aquilo foi muito marcante. Eu até falei isso, não lembro porque eu comentei isso, cara, o João é foda. O cara pegou, no dia seguinte estava executando. E por isso que colhe resultados, porque executa. Então, meu amigo contador, minha amiga contadora, execute aquilo que você aprende. Não caia na armadilha de querer saber um pouquinho de tudo e ficar só nessa teoria. Aí você vai estar enchendo a tua cabeça, cometendo essa obesidade mental e os resultados não vai ter. Mas isso, Pedro, eu falo isso mais. Assim, vou no Master, vou mais em 2, 3, tal. Pego as informações, a Nicole, a gente senta, eu e a minha irmã, a gente senta. Ela tem um banheiro das ideias, porque ela faltava parede para ela colar os cartazes. Ela cola um cartaz no banheiro da sala. Boa. Tudo no banheiro. E lá, você pode mandar uma foto dos primeiros encontros no final de 2021, todo o que a gente botou e tudo que foi executado. Cara, que legal. Vai Isso, ticando, que legal. vai cortando. E Olha assim, só, fizemos 90%, tá? olha isso. Isso é bem poderoso, gente. Veja só, vamos decompor isso aqui, porque isso é um insight importante. Primeiro, a capacidade de capturar informação. Peguei uma dica, eu vou executar. Vou pegar até o exemplo dessa nossa live de hoje. Olha só o que o João deu de dica para você. Quando nós começamos a investir mais em treinamento em Excel, o meu time começou a produzir mais. Olha só, isso é um insight. É uma ideia poderosa que pode transformar teu jogo. Eu vou capturar esse insight. Eu absorvi isso dessa live. Legal. Uma vez que eu absorvi isso, eu preciso transformar essa ideia num plano de ação, em algo que me faça ir para a ação. No caso deles, eles criaram um post-it e colocaram no banheiro. De tantas ideias, eles vão um post-it, é um plano para ação. Aí você pode fazer isso desde mais sofisticado ou menos sofisticado, não importa. O que importa é que você funciona. E depois você vai para a execução, para a ação. Então, veja, esse post-it cortado, esse X, esse check dado, é um baita exemplo. Porque vocês foram capazes de capturar informação, de organizar, de priorizar e de executar. E aí eu posso fazer essa afirmação. É por isso que você como herdeiro, entre aspas, herdou uma empresa com 20, 30 profissionais e você como sucessor liderou uma empresa para chegar a 130. Olha só, gente. Alguém que recebe uma empresa com porte e faz essa empresa multiplicar de tamanho muito mais vezes do que ela era. Porque teve execução. Porque teve a capacidade de capturar a informação, priorizar e executar. Olha que referência, gente. Que aula isso é. Porque muitas vezes nós não temos resultado na vida porque a gente faz isso.
Pedro, eu sou humilde de falar. Primeira reunião lá do Master, o pessoal apresentando, aí o pessoal começou a falar assim, ah, o meu NPS é tanto. Eu falei, que porra é essa de... O que o pessoal tá falando de NPS aí? Que porra é essa? Aí eu disse, sério, eu não sabia. Não sabia. Eu não sabia que, porra, aquele negócio de dar notinha chama NPS. Eu não sabia, tô sendo sincero contigo. Sou do interior, cara. Sou do interior. Não sabia. Cara, botamos atendimento automático esse ano. Botei o API junto com o Facebook. Hoje, todos os nossos funcionários, a gente tem um telefone só que fala, os clientes falam com todos os funcionários. Aí a gente foi vendo, olha só o que eu fiz, isso foi legal. A gente montou isso, aí a gente conseguia enxergar as conversas dos funcionários com os clientes. Aí a gente falou, pô, esse fluxo aqui tá errado. Porque o que o cliente quer? O cliente quer falar com o departamento pessoal, mas aí ele tinha que fazer toda aquela navegação, departamento pessoal, tal, não sei o que, papapá. Mas só que o cliente, às vezes, sabia o nome do funcionário. Então, a gente, dentro do nosso API, a gente montou a API que o cliente busca o nome do atendente, se ele quiser, digite a letra A. Aí vem todos os meus atendentes com a letra A, ele clica no nome da pessoa e já está falando com a pessoa. Aí, beleza. Fizemos isso, começamos, então, primeira coisa, era botar uma API funcionando na qual eu pudesse depois avaliar as notas, certo? Eu não tinha isso. Eu não tinha como medir o NPS se eu não tinha um sistema integrado que todo mundo falasse dentro do sistema. Então, a gente implantou o sistema. Beleza. Aí a gente precisava agora montar os APIs dentro do sistema. Por exemplo, um API, aí a gente foi aperfeiçoando. Do momento que o cliente fala um oi para o Pedro dentro lá do escritório, se em 5 minutos o Pedro não responder, o nosso sistema começa a mandar e-mail e avisos para o colaborador dizendo que tem alguém na fila dele. E aí a gente começou a medir, além do NPS, que aí eu achei importante, tempo de primeira resposta. Hoje o nosso tempo de primeira resposta, se eu não me engano, está em 3,58. Então, 3 minutos, o teu cliente recebe pelo menos um primeiro suporte. Olha só. Um oi de volta. Um bom dia. O cliente vai em 3 minutos e 50, o cliente ele recebe um bom dia de volta. Se der 5 minutos, o sistema começa a gritar para a pessoa que tem um cara lá. A gente botou isso. E aí a gente, além do NPS, que é aquela notinha de 1 a 10, que a gente deixou por último, a gente também começou, eu conversei com um amigo meu que foi diretor de Itaú, diretor tal, ele falou, João Vitor, além do NPS, você tem que fazer uma outra pergunta antes. Se o problema foi resolvido. Porque o cara pode atender rápido, né? Ele pode atender rápido, pode atender bem e não resolver o problema. Ele foi eficiente, mas não foi eficaz. Ele atendeu rápido, mas não resolveu o problema. Então, hoje a gente faz essa perguntinha. Então, o nosso nível de eficácia hoje está em 97%. O meu NPS está em 98 e os quebradinhos. E aí, beleza, a gente conseguiu montar essa estrutura, tal, consigo ler as mensagens dos clientes, se for necessário. A gente montou essa estrutura. Isso a gente começou agora 1º de dezembro, tá? Tudo a gente testou uns 3 meses antes e 1º de dezembro a gente fez o go live. Que legal. Sim. Do primeiro Master para cá, eu descobri o que era NPS e falei assim, tem que botar NPS. Se a galera tá usando, eu vou usar também. Se a turma tá usando, eu vou usar também, né? Mas só que eu tinha que começar do zero, né? Cara, eu não tinha. Não, impressionante a capacidade de execução de vocês. É realmente algo a se reconhecer, a se valorizar, a se inspirar, porque manobrar com a velocidade que vocês manobram um time tão grande, né, com 130 pessoas, é um desafio, o que mostra como vocês exercem muito bem a liderança. Aí deixa eu terminar. Aí, beleza. Aí eu montei o primeiro sistema que eu não tinha,
comecei a medir NPS, comecei a medir tempo de resposta e se o problema está resolvido. Então, de cara, eu já resolvi essas 3 coisas aí. Puf! Aí eu vejo o pessoal do marketing falando lá do tal do sucesso do cliente. Falei, porra, é o sucesso do cliente. Como que funciona o saque dos caras? O cara tem saque, tal, não sei o quê. Eu falei assim, eu não tenho nada disso, eu tenho que ter também. Aí o que a gente fez? Quando o cliente... Aí eu puxei a régua para cima, né? Porque tem aquela questão lá do 9, 10. Promotor, é o né? cara que te... Aí de 8 a 7 é o seguinte, lá no escritório é o seguinte, eu posso te falar, estamos rodando desde 1º de janeiro. Eu tive 2 notas 7 de atendimento dentro do escritório. E aí a gente amarrou para quando o cliente der uma nota 7, o sistema, a gente tem um sistema de ocorrência de NPS, é um chamado. A gente pega o ticket do cliente, a conversa, e a gente preparou uma menina que ela lê a conversa. Se ela lê a conversa e achar que foi pesado, tem que subir isso para a diretoria, ela já encaminha para a gente. Mas se ela lê a conversa e fala assim, por que o cliente está insatisfeito aqui? Por que ele me deu 7? E aí, o que a gente faz hoje? Em menos de 24 horas, a gente liga para o cliente, fala assim, fulano, ontem você foi atendido pelo ciclano, você tem seu ticket tal, a gente leu a sua conversa aqui, mas estamos ligando para saber como a gente pode melhorar o nosso atendimento para no próximo atendimento você não dar 7. E quando a gente fez isso, a gente fechou o ciclo, né? E aí a gente tem toda... Aí a menina lança um histórico, o cliente fala por que ele deu 7. Eu dei o 7 porque ela me atendeu, mas o documento demorou a chegar. Sei lá. A gente lança todo o histórico. E quando a gente lança esse histórico vai para o coordenador do analista que fez o atendimento, entendeu? E dessa maneira você consegue aprender eventualmente com os próprios erros, né? Pô, peraí, a gente demorou um pouco mais nesse caso, ou ele queria uma outra resposta. Veja só, gente, como é que desenho, a gente falava, né? Que todos os problemas decompõem em pessoas e processos. Um ajuste no processo faz a empresa entrar num método de melhoria contínua. Está sempre melhorando, está sempre melhorando seus processos e rotinas. Cara, que incrível isso aí. E aí eu descobri o NPS, descobri tempo de primeira resposta, descobri o tempo de eficácia do escritório, quanto por cento eles resolvem o problema, entendeu? Isso. E aí, além disso, quando o problema teoricamente não foi resolvido, eu consigo ter a devolutiva, eu tenho um círculo girando. Então, isso foi bem legal que aconteceu agora. E isso tudo do primeiro master até 1º de dezembro, quando a gente começou a rodar. Impressionante. A capacidade de execução de vocês é algo inspirador, meu amigo. Parabéns por isso. E que fique de referência para a gente, né, para quem está assistindo essa live, que o resultado que a gente tem na nossa vida, meus amigos, não é do que a gente sabe, é do que a gente faz com o que a gente sabe. Não adianta a gente saber muito e não fazer. Eu e a minha irmã, a gente vai para lá, às vezes a gente acha que, caraca, eu sou muito da roça. Sério. Aí eu vejo o pessoal falando lá, tal, porra, umas palestras foda que o pessoal falava, eu falei, que porra é essa, filha, que o maluco tá falando aí? Aí eu pego a nota aquilo ali e falo, mas eu faço isso. Isso aqui eu faço. E aí eu pego aquilo ali e vou montando, e vou botando do meu jeito, vou me acertando aqui. Poxa, um dia eu levo até o meu NPS lá, como a gente montou o Master para apresentar. Porque vou te cobrar ao vivo, você topa falar para a gente lá no Master 31? Eu saí, sério, o meu NPS eu saí de não saber o que era. Porra, boa. Não. Para fazer. Você está assumindo um compromisso público aqui. Nosso próximo encontro do Master agora no final de janeiro, você vai contar para a gente essa história. E, João, quero agradecer, cara, pela tua contribuição. Pô. Você é um cara incrível e o papo é muito bom, é muito divertido. Isso é um outro ponto legal, né, galera? Não precisa ser chato, a gente pode ser divertida a jornada, a gente pode aprender com isso, a gente pode trocar ideia, fazer amigos. E para mim é uma honra, cara, ter você do meu lado, poder aprender contigo. Foi muito bom e, como sempre, cada vez que eu me conecto com você, cara, eu saio com mais bagagem do que eu entrei. Então, obrigado aí por tudo.